Olá, quarta fase, tudo bom? Eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês poderem ter um resumo maior de toda a atividade de hoje, tá certo? Então, para começar a falar do país em que a gente vive, a falar do nosso sistema de governo, da nossa estrutura política, vamos começar a falar da bandeira nacional, né? A nossa bandeira nacional é um dos símbolos do Brasil, ela foi criada em 1889, após a proclamação da República. Ela é inspirada na bandeira do Império, né? E ela é muito importante para a gente, é um motivo de honra. Em Brasília, no Distrito Federal, que é a capital federal, né, a solenidade de troca de bandeira acontece no primeiro domingo de cada mês. E Brasília é o nosso centro político do Brasil. Brasília, que é o Distrito Federal, é uma cidade autônoma, criada, projetada, fica no Distrito Federal, que fica no estado de Goiás. E a cidade também, Brasília, ela abriga os três poderes, né, do estado, o legislativo, o executivo e o judiciário. Para a gente começar a entender, o nosso sistema administrativo, o Brasil, ele é dividido em 27 unidades federativas, ou seja, 26 estados e um distrito federal. São os estados que a gente conhece: São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Ceará, Amazonas, Pará. Então, são 26 estados mais um distrito federal. O que seria esse distrito federal? Seria Brasília, que fica dentro de Goiás, né, essa divisão administrativa do Brasil para melhor administrar. E todos esses estados estão divididos em 5 regiões, como vocês já estudaram. Para a gente ter uma ideia, o Brasil, ele é um estado-nação, né? Ele tem a república como forma de governo, o presidencialismo como sistema de governo e a democracia como regime de governo, né? Então, a república, é uma república presidencialista democrática, né, onde tudo isso norteia o governo e os cidadãos. É uma democracia que foi criada recentemente, ao longo da história, é uma organização política comum de muitos países, e assim a gente vai compreendendo um pouco mais das relações políticas do Brasil e do mundo. Aqui é a foto de Brasília, para a gente sempre lembrar do Distrito Federal, né, que foi uma cidade projetada para ser a sede do governo brasileiro. E a gente lembrar do que significa Estado, né? Estado com letra maiúscula se refere ao governo. Estado com letra maiúscula é o conjunto de instituições políticas e administrativas que regulam a convivência dos habitantes de um país. Então, quando eu falar Estado com letra maiúscula, escrever, a gente está se referindo ao governo, né, à parte administrativa do país. E Estado com letra minúscula é um dos 26 estados brasileiros, que pode ser Pernambuco, Bahia, Ceará, Tocantins, Maranhão. Tá certo? Então, sempre separar essa diferença entre Estado com letra maiúscula, governo, forma de governo, instituição, poder, governo, e Estado com letra minúscula, Estado brasileiro. Dentro do Brasil, nós temos vários órgãos que compõem o Estado, né, que são responsáveis por elaborar leis, colocá-las em prática, fazer justiça, e entre eles nós temos as Forças Armadas, que são instituições responsáveis pela defesa do nosso território e pelas ordens internas, tá bom? Então, nunca esquecer disso. Dos 27 unidades federativas do Brasil, 26 estados, um Distrito Federal, composto por uma república presidencialista democrática, com a força e o poder das Forças Armadas. Vamos entender aqui o que é um Estado soberano. Um Estado soberano é aquele que não reconhece nenhum poder superior a ele, né? Então, os países, um Estado, governo, ele deve buscar sua soberania, sua autonomia para poder criar suas próprias leis, criar suas normas. Então, o Estado soberano que a gente conhece é aquele que não reconhece nenhum poder acima dele, certo? Então, nós temos um Estado soberano no Brasil. Ele é responsável por criar as próprias leis, não depende de nenhum outro governo. O governo brasileiro é soberano. Vamos entender a diferença de nação, país e Estado, né? Já falei o que é Estado. Nação é mais ou menos uma ideia, né? Aquela ideia que a gente tem de pertencimento,
né? A gente se refere muito aos povos nativos do Brasil como nações indígenas, ou então quando a gente fala de identidade étnica. Por isso que a gente sempre tem que lembrar, a nação, ela é uma ideia, aquela ideia de pertencimento a um grupo. Eita, eu sou da nação palmeirense, eu sou da nação corintiana. É uma ideia de pertencimento a um grupo, de identidade cultural com o grupo, com um determinado povo, certo? O Estado-nação é a forma mais difundida de organização da sociedade. Então, país é o território geográfico delimitado. Quando a gente fala país tal, é aquela parte da geografia onde está delimitado, a parte física separada por limitações. E o território de um país é o espaço geográfico no qual o Estado exerce sua soberania. Ou seja, o país, Brasil, dentro do território brasileiro, onde o Estado brasileiro rege sua autonomia, suas leis. E todo país, todo território é separado por fronteiras. Essas fronteiras podem ser naturais ou políticas, né? Uma fronteira natural pode ser um rio, uma montanha, ou pode ser uma fronteira política, ou uma fronteira humanizada, criada pelo homem, como uma ponte, uma estrada, um muro. Então, para a gente entender, né? Todo povo tem sua cultura. Toda cultura pertence a um território. A nação é a identidade nacional, é aquela identidade onde eu me encaixo, onde eu me aceito dentro de uma nação. Eu posso ser de um país, mas me identificar com outra nação, com outro povo, com outro território. Então a minha nação é outra. O governo ele cria suas próprias leis. E o Estado-nação é a lei maior. Então, o Estado-nação, ele tem o país e o Estado. O país é a parte física, geográfica, e o Estado é a parte política, governamental. Espero que vocês estejam entendendo bem. E dentro de tudo isso, temos no Brasil a Constituição Federal. Vamos lembrar que a Constituição Federal ela é o pressuposto, a validade de todas as leis no Brasil. Para que uma lei seja validada, ela precisa estar dentro da Constituição. São as nossas leis maiores, são a Constituição Federal, e ela tem que ser muito respeitada. Então, dentro da Constituição, define o Brasil como uma república federativa, onde cria estados, distritos federais, municípios. Esses estados, né, compõem a União, que é uma entidade que representa todo o território nacional. O federalismo ele é amplamente adotado no Brasil desde a independência dos Estados Unidos, né? E o Brasil, para evitar abusos de direitos contra os cidadãos, com a Constituição, previu que o poder do Estado não seria exercido por uma pessoa só. Então, o governo no Brasil não é exercido por uma pessoa só, mas por 3 instituições, 3 poderes do Estado, que são o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. O Legislativo, ele elabora as leis, o Judiciário aplica as leis e o Executivo, ele administra essas leis. Então, são os 3 poderes que governam o Brasil. Eu espero que vocês estejam entendendo bem e façam a atividade. Qualquer dúvida, me procurem no privado e também qualquer dúvida, eu estou à disposição. Respondam a atividade e me mandem a foto da atividade respondida até sexta-feira no privado, tá bom?